Esse atividade, você vai disponibilizar, já está disponibilizado no Moodle? Ah, beleza. Pedro, então, dia 27 a aula é sobre circuitos? E é a aula que a gente vai ter que, tipo, meio que tá definido o nosso tema do artigo, né? Ah, tá. Então os 3 textos é para daqui 2 semanas. Ah, tá. Tá. Tá ótimo. Obrigada. Pedro, e você vai disponibilizar no Moodle a prova? Eu acabei de entrar lá, ainda não está disponível.
Tá, tranquilo. Pedro, você tá lembrando de gravar? Ah, tá. Só pra... Obrigada. Beleza. Pedro, pode te interromper? Só porque eu tô com uma dúvida no primeiro slide e aí você estava falando, eu acho que você não estava vendo a tela. Eu queria... Não, tudo bem, eu entendo. Isso, é porque você falou, quando você estava apresentando aqui, que o campesinato ele não se concretiza. E eu não consegui compreender o que você quis dizer com essa não concretização do campesinato.
Sim, parece muito com o texto do Taviani.
tá tranquilo.
Pedro, eu tô com uma dúvida, na realidade, que me apareceu, assim, foi, na verdade, só um pensamento. É que você fala sobre a coprodução com a sociedade, né? E comunidade, isso. Eu queria entender o que diferencia essa coprodução com a comunidade em um ambiente campesino, um ambiente rural e um ambiente urbano. Se há essa diferença, eu acho que talvez eu não tenha entendido muito bem o conceito, talvez. Enfim. Tranquilo. Eu li. Zólio leu também.
Ô Pedro, antes disso, você vai disponibilizar esses slides agora que você usou? Beleza, obrigado. Tá. O Pedro, igual eu tinha falado com você, eu fiz uma outra leitura, é coisa rápida, eu sei que vai tomar um pouquinho de tempo, mas acho que vai ser interessante antes de eu falar do texto, que são aquelas 4 grandes vagas agro-reformistas do século XX, né? Então, a primeira grande vaga agro-reformista foi marcada pelo desfecho de 2 longas guerras camponesas. Uma do México, que é burguesa capitalista, se transformou depois, e a da Rússia, né? Obviamente com 2 resultados distintos. No caso do México, marcou a queda da oligarquia latifundiária e deu lugar à dominação burguesa e à transformação capitalista da sociedade mexicana. Já no caso russo, foi o oposto, né? A aliança do campesinato com operário e soldado fez com que a Revolução Burguesa fosse rapidamente sucedida pela queda da própria burguesia e a transformação socialista de um conjunto de nações que deram origem à União Soviética. Nesse caso aqui, o camponês ele teve disponível para ele uma grande quantidade de terra, porque foi uma reforma agrária radical, diferente da do México. Aí nós tivemos um segundo impulso de reforma de estruturas agrárias, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazifascismo, né? A expansão do socialismo do leste europeu e nos Balcãs, até a Revolução Chinesa, a expulsão dos franceses no Vietnã, e tudo isso deu origem a 10 repúblicas populares, onde o campesinato chegou ao poder em aliança com os trabalhadores das cidades. Então, a gente vê aqui, no caso russo, e no caso dessas 10 novas nações, o camponês conquistando um espaço, né? Lembrando que nessa mesma vaga da Segunda Guerra Mundial, Itália, Japão e Formosa também teve modificação e distribuição de terra, só que o objetivo era justamente facilitar o desenvolvimento capitalista, diferente dessas 10 nações e da Rússia. A terceira grande vaga foi o grande movimento de independência dos povos colonizados, na década de 50. Foi a terceira onda, né? Principalmente nos países islâmicos, Oriente Médio, Norte da África e na Índia, todos consolidando o poder da burguesia nacional emergente. Então, aqui o camponês ele ajudou no processo, mas foi alijado do processo. E, finalmente, a quarta, que é na América Latina, capitalista, né? Essa agro-reforma se deu principalmente no final, sobretudo nos anos 60. Mas o único que foi inserido no processo global de evolução socialista foi Cuba. Todas as outras, dentro de um processo capitalista, desenvolvimento capitalista, inclusive o Brasil, né? O que diferenciou um pouquinho, no final do século XX, é o nascimento do MST. A gente vai provavelmente ver mais para frente. Pode sim, beleza. Eu achei o texto bacana, eu gosto já tinha te falado antes que eu gosto dos textos do Iani, sei lá o quê. Eu chamei de Otávio, né, sou mais chegado.
utopia, quando a gente fala em utopia, de cara a gente já pensa, pelo menos eu ou alguma parte das pessoas pensa em algo intangível, né? Mas eu acho que esse Utopia Camponesa, quando ele coloca esse texto, esse título, eu acho que ele pensa mais até como uma provocação. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Ele coloca umas coisas interessantes. Ele fala que uma das reivindicações que o campesinato poderia ter é uma reforma da pirâmide social. Aí eu vou trazer uma análise sobre a Revolução Burguesa, se ela vai realmente alterar a vida no campesinato, né? Se a reforma agrária vai estar realmente na pauta, ou se é uma revolução pautada em chão de fábrica, né? A reivindicação principal do campesinato é a posse e o uso da terra, né? Ele luta para isso está no texto. Ele luta para preservar conquistas ou reconquistar o seu objeto e meio básico de trabalho e vida. Isso é a luta pela terra. Ele reage, o camponês pode reagir à sua expulsão do lugar em que constrói sua vida. Parênteses aí que eu citei o texto. Aí que eu vou trazer umas dúvidas sobre o que seria a participação do campesinato, do camponês nessa hipotética revolução, né? Primeiro a gente tem que saber que camponês é esse. É um camponês que ele tem terra ou é um camponês que não tem terra? Mesmo sendo um pequeno, bem pequenininho proprietário, ele vai lutar por quê? Lutar para, vou ser bem prático, para ter mais financiamento para ele produzir? Ele vai lutar por mais terra? Por um preço melhor para a sua produção? Por um seguro justo caso haja algum imprevisto, um clima, pragas, alguma coisa desse tipo? Né? E isso é um ponto que a gente se coloca que poderia motivar a luta do camponês, porque o camponês está lá na área dele produzindo no seu, o que até fala no texto, respeitando a sua cultura, o seu modo de viver. O que vai motivar ele sair do seu ambiente para ir lutar junto com o trabalhador que é explorado no chão de fábrica, né? Até fala que o camponês ele é um empecilho ao exército industrial de reserva. Ele é um contra-exército, digamos assim, um contra-exército industrial de reserva. Isso é Marx. Para quem não sabe, o exército industrial de reserva, ele é um conceito, né, que ele trabalha um desemprego estrutural, né? O capitalismo ele precisaria desses trabalhadores desempregados, porque esse trabalhador desempregado ele vai manter o salário baixo e ele vai ser uma força que vai também inibir a revolução, porque o trabalhador que já tem o seu emprego garantido, ele não vai querer colocar o seu emprego, isso é teoria, tá? Ele não vai querer colocar o seu emprego em risco com risco de perder para um outro trabalhador que está desempregado. No campo, isso não viria a acontecer, né? Partindo do princípio de que cada um tem um pouco de terra para produzir. Então, a luta, o camponês ele dificultaria a existência desse exército industrial de reserva. Mas eu não vou ficar falando o texto todo, não, para não tomar a fala de todo mundo. Então, aí depois a gente volta em outras partes. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, e que é o que me intrigou no texto, é justamente a motivação do camponês para a revolução, né? O que o camponês quer? O que o campesinato quer? O campesinato quer terra. Então, eu vou deixar no ar essa parte para as outras pessoas falarem, e depois a gente volta e fala mais um pouquinho sobre outros aspectos, pode ser? Perfeitamente, João. Essa sua fala final suscitou aí outras discussões que depois eu gostaria de aprofundar. Antes disso, Zólio, parece que você caiu. O trem apagou todo aqui. Como eu não vi a hora que desligou,
Eu fui até a quarta da América Latina, de Cuba. Se eu não me engano, você terminou falando sobre... Ah, pois é. Então, são essas quatro, né? Lembrando que o Brasil, final do século XX, com o surgimento do MST, a gente começou a ter uma ocupação camponesa mais efetiva no campo. Mas se depender do Estado brasileiro, reforma agrária aqui é de edição nunca, de tarde. Então, com relação ao texto, eu perdi um pouco do que o João falou, algumas coisas me chamaram a atenção. Principalmente, eu vou resumir da forma que eu entendi. Como eu me vejo e como os outros me veem e me interpretam. Eu como homem do campo. Né? Porque, na verdade, isso é uma construção. Segundo o Yanni aqui, inclusive o termo camponês é uma construção. Talvez ele não se enxergue como tal. Né? E, baseado nisso, eu vou deixar uma pergunta para discussão aqui que eu achei interessante. A pergunta é: o campo ele é mais conservador e tradicionalista que o urbano? Né? Por que eu estou dizendo isso? No próprio texto que ele fala que na Revolução Francesa, os próprios camponeses lutaram contra a República que foi criada. A mesma coisa no México. Então, quer dizer, qual é do camponês? Qual é do homem do campo? Né? A gente sabe que, por força de conservadorismo e tradicionalismo, o urbano ele é mais, vamos dizer assim, mais light, mais livre. E essas forças conservadoras, não é só aqui no Brasil, você vê nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa, eles são mais tradicionalistas. Não sei se isso aí impede que haja uma união mais constante entre o campo e o urbano. Quando isso acontece, igual aconteceu, por exemplo, na Rússia, igual aconteceu na China, igual aconteceu em Cuba, aí a revolução se dá de fato. Fora isso, a gente percebe que eles são realmente massa de manobra da classe burguesa. Eles sempre usam o campesinato para alguma reivindicação, mas no final eles acabam passando a perna no campesinato e as coisas continuam da mesma forma. Né? Então, assim, há um uso do camponês na produção e nas guerras, sejam elas revolucionárias ou reivindicatórias. E, finalizando, para não tomar muito tempo também, a importância camponesa nas transformações sociais revolucionárias, que é justamente o mote do que eu estou falando até agora aqui. E acho que foi a última fala do João, que também é a última coisa que eu vou falar aqui, o que é mais caro e importante para o campesinato é a posse e o uso da terra. Aí, da minha parte, para a gente poder iniciar a discussão, seria isso aqui. Obrigado pela atenção. Perfeito, gente. Eu vou evitar comentar cada fala, porque senão eu vou tomar a palavra só para mim. Mas vou ter que fazer isso para a Lidiane, que disse que está com problemas no microfone. Primeiro, a Lidiane disse que sobre o texto do Yanni, ela ficou pensando na data dele, que foi 86, e o MST nasceu em 84. Desde o nascimento do MST, ele se apresentava como um movimento de cunho marxista. Eu não sei, aí me surgiu a indagação. Aí, se alguém puder responder. Ela completou ainda que curiosidade que passou na cabeça, apesar do autor não ter falado tanto do contexto brasileiro, a data, imagina naquele momento, a existência recente do MST, enfim, essa pergunta, né, se o MT já nasceu com esse cunho marxista, podemos dizer, barra socialista. Alguém gostaria de comentar isso? Levando em consideração que o Stedley ele tem uma veia marxista, inclusive de formação, imagino que sim. Só imagino, estou afirmando nada. Eu também não arriscaria dizer que sim nem que não, mas realmente o João Stedley tem essa formação, né, Zólio? E eu sei que, assim, a proposta do MST como para as terras,
né, ocupadas, e isso é uma forte crítica de outros movimentos camponeses revolucionários, é que o MST acredita na socialização da terra, né? Ele propõe essa solução. A Liga dos Camponeses Pobres, por outro lado, já critica essa visão do MST e já propõe o título, né, da terra ser do proprietário, ser daquele sujeito que está trabalhando nela. Então, acredito que o MST tem esse cunho socialista, sim. Aproveitando o tema do MST, aí eu queria trazer uma provocação, principalmente pelo que o João e o Zoli falou, sobre o camponês que é a terra, que é a posse da terra. Sim. Hoje, porém, vemos que o MST tomou um outro rumo da luta, né? Hoje em dia, algo que está sendo muito criticado por um lado e defendido por outro, é que o MST atualmente não vai mais realizar ocupações com o objetivo de fato pegar aquela terra, desapropriar aquela terra ocupada. Hoje as ocupações do MST são mais simbólicas, são mais para pressionamento político, e o MST, de uma forma geral, tomou um sentido mais de melhorar a qualidade de vida daqueles que já estão assentados, mais do que aumentar a quantidade de ocupações existentes. Isso eu vi a partir de uma palestra de uma ex-militante do MST que saiu justamente por essas e outras razões. Então, aí fica essa provocação de pensar o acesso à terra, se ele no século XXI, em qual medida ele continua sendo a pauta central, pelo menos do MST, né? Bárbara. Então, até aproveitando, Pedro, antes de eu começar a falar sobre o texto do Yanni também, eu queria entender mais, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, porque eu fico me perguntando mesmo por que eles não querem mais reivindicar terras? Por que houve essa mudança de diretriz? Você pode falar um pouco mais para a gente? Porque eu tenho pouca bagagem de leitura nesse sentido. Olha, Ô Pedro. eu prefiro que deixar outra pessoa, porque eu não sou muito... não entendo tanto assim o MST, eu conheço pouco. Então, vou deixar aí para outra pessoa se arriscar. João, desculpa te interromper. Ô Pedro, eu não sei se eu estou furando a fila, mas é porque eu fiquei pensando para responder aquela sua pergunta sobre o MST, sobre o marxismo e se ele é socialista ou não. E aí cabe essa nova reflexão aí, desse novo jeito de agir ou de pensar do MST, né? Eu acho que não existe, não daria para o MST pensar assim, vamos ser socialistas na luta da terra e o resto do país continua no modo capitalista. A gente tem que pensar também no conceito, né? Se o MST quer ser socialista, ele está pensando em mudar o modo de produção do país todo. Aí volta naquilo que a gente discutiu na outra aula, que a gente discute bastante em geografia política. Existem condições objetivas para isso? O MST vai conseguir mudar o modo de produção de um país gigante igual ao Brasil, totalmente atrelado ao capitalismo, num mundo globalizado? Né? Eu tô meio que na cara de pau respondendo que não tem jeito. Então, o que o MST pode fazer? Adaptar o seu jeito de agir, né? Tentar mais eficiência no jeito de agir. Agora, se ele é marxista ou não, eu não sei dizer o que é marxista, quem é marxista ou não, mas se você estuda um pouco de economia, estuda um pouco das relações de trabalho, você pode não se dizer marxista, mas você falar assim, não vou pensar como o Marx pensava em relação à exploração do trabalho, em relação mesmo não sabendo o que é mais-valia, mas em relação a lucro excessivo de patrão. Poxa, eu acho difícil de não ser marxista, mesmo não falando que é marxista, saca? Sim, concordo plenamente. Inclusive, bom, aí vem uma crítica
crítica pessoal até que ponto, né, a leitura econômica política, marxista, estruturalista, etc., até que ponto, né, ela consegue atender às complexidades do campesinato, né? Uma vez que para nessa questão, né, como que o movimento camponês, e concordo totalmente com você, poderia ser socialista, uma vez que não vai ter essa capacidade e talvez nem a intenção de transformar a economia política de um país, né, o sistema do modo de produção de um país. Porém... Pedro, só para uma frase só. Prometo que não falo mais. Não, é porque fica até difícil você chegar perto de um cara que está lá na luta pela terra, você chegar perto dele e vai falar assim, meu amigo, nós vamos ocupar a terra e eu vou te dar aqui uma gleba, um pedaço de terra, mas ela não vai ser sua, tá? Não, nada é seu. Eu estou falando na lógica do nexo do capitalismo, explicar o nexo do capitalismo para as pessoas. Não estou fazendo julgamento de valor, de inteligência ou de capacidade de entendimento de ninguém, não. Eu estou falando que é muito difícil você colocar o nexo do capitalismo, do socialismo, desculpa, dentro de tão pesado que é a ideia capitalista para as pessoas, né? Nós vamos pegar enxada, nós vamos enfrentar tiro de policial para você ter um pedaço de terra que não vai ser seu. Estou falando de uma forma muito grosseira, mas só para ilustrar um pouquinho o pensamento. Eu acho que eu captei o que você quer dizer e estou de comum acordo. A questão é que o pouco que eu entendo sobre o MST, melhor do que dizer socialista, mas ele confia no aparato estatal, né? Eu acho que ele tem essa confiança em estabelecer ali estratégias do socialismo para resolver a questão da terra. No momento que eu não sei onde, quem escreveu sobre isso, mas falando sobre o MST ter essa proposta da socialização da terra, né? A estatização da terra como uma forma de organizar, né? E lembro que eu li isso numa crítica ao MST pelos outros movimentos camponeses. Na verdade, foi do Liga dos Camponeses Pobres, que é um movimento que defende a revolução agrária. O MST ele tem essa... quer dizer, o MST tem várias fases, né? É uma história longa e que ele foi tendo momentos de mais caráter combativo e depois de mais caráter mais aparelhado ao governo, né? Principalmente com o advento do PT, houve um aparelhamento do movimento com o governo, e aí tem a sua institucionalização, a sua luta pelas instituições também, né? Essa confiança no método das etapas da reforma agrária, tal como são estabelecidas na lei, que é a desapropriação, compra a indenização, né, que o Estado faz ao proprietário, antigo proprietário, e pela ocupação de terras apenas aquelas que não estão cumprindo a sua função social. Essas são características que colocam o MST, na minha visão, como mais institucional. Zólio, se for, como você disse aí, ilustrativo, acho que a gente pode deixar você falar e depois a gente passa para lá. Rapidão, falando do tradicionalismo e conservadorismo do homem do campo, meus amigos de infância, de Mucambeiro, são amigos de infância, mas todos já têm mais de 60 anos hoje, né? Em conversas amistosas, eu falando do MST, lembrando que o pai deles trabalhava para os fazendeiros, os avós trabalhavam para os fazendeiros, bisavós e tataravós provavelmente eram escravos nessas mesmas fazendas. Aí eles falaram comigo, MST sai fora, ele toma terra da gente,
E PT é coisa de comunista, toma as coisas da gente também. Então, eu falo que no campo existe esse conservadorismo e esse tradicionalismo muito arraigado, só para a gente, como eu disse, ilustrar a discussão aí. Perfeitamente. Bárbara? Então, eu acho que os meninos já até estão me sentindo muito contemplada pela fala deles. Vou falar um pouquinho do texto do Ottaviani que me chamou muita atenção. É sobre essa questão da história, a gente não pensar nos movimentos históricos, né? E não pensar o protagonismo que é apagado totalmente do movimento camponês. Então, o Zólio até já falou, né? Sobre a questão não sei se ele falou da Revolução Russa, da Bastilha. E aí o Yanni, ele coloca isso, que os camponeses nem sabiam, né, que a sua luta refletiria em um movimento tão grande, e isso ao longo do tempo é apagado e se constrói, de certo modo, um movimento camponês utópico, né, que aí o Yanni, ele vai falar que ele vai ser construído através de alguns órgãos, eu estou procurando aqui, como a igreja, a imprensa, agências governamentais, e não vai haver esse diálogo com o camponês para a gente se entender a luta camponesa. Então, eu acho que era isso que eu senti que faltou de falar do texto. E é isso, passo para a próxima pessoa. Eu queria ouvir a galera do blog. Concordo, Bárbara. Eu vou depois passar para a galera do blog. E também ouvir os demais aí que leram. Iane, por favor, pense aí em algo que vocês queiram falar, porque isso acrescenta muito no debate. João. Oi, ô Pedro, é que tem um negócio interessante aqui. Eu deixei a minha última fala sobre o texto, que o camponês quer a terra. Aí eu vou me contradizer usando o texto também. Olha como é que eu sou abusado, eu brigo comigo mesmo na mesma aula. Mas é que é o seguinte, abre aspas aqui para o texto. O movimento social camponês não se limita à luta pela terra. Corta um pedacinho e vai mais para frente no texto. A cultura, a religião, a língua ou dialeto, a etnia ou raça entram na formação e desenvolvimento de suas reivindicações e lutas. Fecha aspas aí. Perfeito. Eu achei isso bacana. Só que aí, eu já vou contradizer pela terceira vez, tudo isso que foi dito, né, toda essa parte cultural, a própria religião, a língua, o dialeto, o modo de vida, está atrelado a quê? A terra, né? Não dá para a gente achar que esse camponês vai exercer essa vivência fora da terra, desatrelado à terra. É só essa nova provocação que eu queria deixar aí em aberto. Eu acho que se a gente já estava em comum acordo, agora ficamos mais alinhados ainda, porque é exatamente isso, né? A briga pela terra. Eu estava confundindo, eu li os dois textos recentemente, estava colocando que o blog tinha falado essa parte que você colocou. E é isso, né? A terra é uma forma como nós entendemos nessa luta, mas ela está envolvendo outras coisas. Tem um texto que o grupo Seminário sobre Recursos em Comum vai apresentar, do Paul Little, que ele fala sobre o que são os povos tradicionais. E eu acho que a gente pode deixar não, podemos continuar aqui, mas eu acho que ele dá uma contribuição muito legal sobre essa questão do acesso à terra e as vias pelo acesso à terra, né? A razão instrumental e a razão histórica. Quer dizer, muito tem se conquistado, né? Muita terra tem sido conquistada a partir, não pela luta da terra, mas através da luta da identidade. Quando os povos tradicionais, eu querendo adiantar, quando os povos tradicionais passaram a reivindicar a sua identidade, os seus direitos, enquanto tais, aí eles chamam de razão histórica, a conquista por terra, pelo título das terras, como as comunidades quilombolas, ribeirinhas, tradicionais, caiçaras, seringueiros, catadoras de coco de babaçu, e aquela gama essa pluralidade de identidades, houve muito, conseguiu
Aí ele diz, né, mais do que a razão instrumental, que é essa luta pela terra, pela reforma agrária, foi muito mais promissora do que essa razão instrumental. Né? Vamos lá, vamos continuar. Vou passar pro Maurício. Aí só uma coisa aqui, gente, que eu quero tirar dúvida. Tem uma dúvida se não está totalmente presente. Ana, vou te escrever aqui depois do Maurício para você fazer essa pergunta e depois Igara para falar sobre blog. Excelente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estamos escutando bem? Sim, Maurício. A respeito do texto, para mim ficou bem claro que o Otávio, né, o Yanni, ele falou: vocês estão usando o campesinato, porque ele deixa bem claro aqui, ó, o movimento social camponês, ele soa, né? Soa bem, bem longe. Então, ele deixou bem claro em várias passagens que muitas das vezes o campesinato, o camponês não é ouvido. E ele deixa bem claro, falou, ó, o camponês ele tem a sua voz, a sua autoridade. E ele fica assim, acabando sendo subalterno. Né? Ele mostrou um pouquinho aí que mesmo lá no México, na Rússia, depois, na hora de partir as terras, ficou tudo para o Estado. E os sabatistas eles não estavam sabendo nem o que está acontecendo, né? Tomaram a cidade, mas falou, o que está acontecendo? Aí um grupo pequeno político tomou o poder e voltou toda aquela dificuldade, né? Acho que ele deixa bem claro aí que o camponês ele é usado, né? Porque soa forte, né? O movimento social camponês acaba se tornando um movimento forte e é usado muitas vezes como massa de manobra, né? E no fundo, o que o camponês precisa? É um pedaço de terra e a utilização daquela terra. E não só isso, mas a sua identidade, a sua religião e aquele pedacinho. Mas isso incomoda, né? Como revolução também, porque tira o monopólio do capitalismo, né? Em cima daquela terra. Por isso que ele incomoda até hoje. Então, ele falou, ó, vamos fazer uma revolução diferente para o campesinato, que é esse você tendo a terra, cada um tendo o seu pedacinho ali e fazendo o diferencial, isso incomoda para o grande circuito, né, igual o Santos fala, porque vai tirando ali o monopólio da região, né, por exemplo, você dando o exemplo ali da região Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, da Açucareira, tem uma parte de fazenda ali que não quer fazer parte daquele sistema, incomoda, né, o monopólio. Né? Então, essa visão minha de que ele está dando uma entrelinhas, falou, gente, vocês estão usando o camponês para fazer algumas atividades políticas, né, econômicas, o próprio Estado, a própria igreja. Então, acho que o recado que eu absorvi foi isso aí. Está usando demais o camponês, o não camponês, para brigas políticas. E o camponês mesmo fica sem nada no final. Perfeitamente, Maurício. Vou me segurar aí para comentar a sua fala, porque você já viu, né? Mas vou deixar então a Ana fazer a pergunta que ela queria. À vontade, Ana. Assim, você vai passar escrito, né? Então, deixa eu ler aqui para os demais. Eu li sobre o fato de que o camponês se beneficiar da renda da sua produtividade ou até mesmo da sua força de trabalho sem se contradizer. Ele teria que se livrar da subordinação ao capitalismo. Fui pesquisar sobre isso e li um artigo que uma boa estratégia seria não aceitar as políticas públicas assistencialistas. Eu compreendo que esse auxílio torna o camponês subordinado, mas, em contrapartida, eu acho que esse auxílio é muito importante, de muita importância na vida dos outros. Fiquei um pouco na dúvida sobre isso.
Deixa eu ver se eu entendi. Alguém gostaria de comentar, gente? Eu só fiquei na dúvida que políticas existenciais. Como é que está escrito aqui? Políticas públicas assistencialistas são essas. Se é financiamento, não é, né? Política pública assistencialista. Financiamento é negócio. Eu fiquei sabendo. Eu quero saber, queria saber que assistencialismo que é esse. Eu também não. Também estou um pouco perdido com o que você quer dizer, políticas públicas especialistas. Tá, joia. É, a, a, É um pouco complexo dizer sobre políticas públicas especialistas, porque numa visão, como o João colocou aí, que são políticas de crédito, como Pronaf, Penai e tal, a aposentadoria rural é uma transferência de renda continuada. Numa visão conservadora, a Bolsa Família é uma política assistencialista. Numa leitura progressista, o Bolsa Família é uma política pública neoliberal. Então fica... Eu não sei se eu estou querendo polemizar coisas assim simples, mas também não entendi o sentido. Mas querendo talvez ajudar alguma coisa aqui, Ana, para ver se eu entendi, a subsídio do Estado para a agricultura ocorre para todos os setores. O campesinato necessita, a aposentadoria rural, como o Zólio falou, atualmente é imprescindível para sustentação das famílias no campo, né? Elas têm uma importância hoje direta. As políticas públicas aí, pegando a contribuição do João, não são tão assistencialistas, mas são políticas de fomento da agricultura, do pequeno agricultor, da agricultura familiar, como o Pronaf, que é um sistema de crédito, né? Também é muito importante. Nem todo mundo se encaixa nele, nem todo mundo quer esse crédito, mas ele é muito importante para modernização de alguns sistemas agrários. O Penai, acredito que seja uma das políticas de circuitos curtos muito importantes, que revolucionaram muito as comunidades rurais, né? No momento que transferem essa renda que poderia ser dos impérios alimentares, aí já para a gente começar a falar um pouco sobre o PLOG. E ele não, né? Ele coloca esses 30% obrigatórios para a agricultura familiar. Políticas públicas mais voltadas para o semiárido, como P1MC, que é a política 1 milhão de cisternas, que foi fundamental para a manutenção de famílias no semiárido, junto com o P1 mais 2, que é a cisterna, 1 milhão de cisternas, mais a segunda água, né? E essa segunda água, essa sim seria uma cisterna de 50 mil litros, mais destinada para o uso agrário e não doméstico, como foi o primeiro projeto. Projetos de cunho não tão estatais, mas apoiados pelo Estado, porém geridos e financiados geridos por ONGs, pelo terceiro setor, como os bancos de semente coletivos, né, comunitários. Isso também tem uma importância muito grande, um impacto. Enfim, tem uma série de políticas públicas que fomentam a agricultura familiar e conseguem dar esse apoio imprescindível para a agricultura camponesa. Mas, se for para colocar uma análise vis-à-vis, a ajuda do governo para a agricultura camponesa, para o pequeno produtor, é ínfima perto dos subsídios dados ao agronegócio. Historicamente, o latifúndio sempre foi protegido pelo
Brasil, né, que foi se formando. E desde a década de 60, isso teve uma nova formulação a partir da Revolução Verde, que nós vamos ver ainda mais para frente, na segunda parte da nossa disciplina. E como nós vamos ver lá no texto do Martini, a quantidade de subsídio dada ao grande agricultor, ao grande proprietário, torna qualquer ajuda, qualquer montante de verba para o pequeno produtor insignificante. Quer dizer, os subsídios à agricultura comercial, à importação de agrotóxicos, à compra de maquinários pesados, à tomada de terras, grilagem, etc., tudo isso compõe um todo que vai fazer o agronegócio ser, e aí colocado em palavras informais, né, não institucionais, o queridinho do Brasil. Não é à toa que isso daí é uma dicotomia que tem no Brasil, que ela expressa, eu acho que ninguém precisa não precisa ficar repetindo o óbvio, né, dessa desigualdade, mas no Brasil nós tínhamos 2 ministérios. O MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, e nós tínhamos o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o governo Temer, um foi extinto, né? Qual que foi extinto? O MDA, que era o ministério voltado para o pequeno agricultor. O MAPA, que atende mais essas políticas dos grandes agricultores, se manteve e acabou captando o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que virou uma secretaria, né? Perdendo autonomia, perdendo também a verba. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha, antes do seu desmantelamento, uma política dos territórios de cidadania, que é uma política território da cidadania, que é uma política de desenvolvimento local sem par, né? De inovadora, progressista, que teve ótimos resultados para territórios, como que fala isso? Territórios, eu ia falar deprimidos, mas deprimidos não, territórios, os chamados grotões, né, da miséria brasileira. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no YouTube que um dos seus gestores lá, dos seus idealizadores, explica direitinho o que foram os territórios da cidadania, que infelizmente acabaram a partir do governo Temer. Bom, Igara, tá aí? Tô aqui. Então, professor, eu não imaginei que eu ia ter a resposta de ser uma das únicas pessoas a falar do blog, porque... enfim, assim, para ser bem honesta, eu achei o texto muito profundo, assim, né? Eu acho que o blog ele faz uma análise, assim, desse princípio camponês que ele fala, né? Essa proposta do princípio camponês de uma forma, assim, muito profunda, e eu acho que também já seria mais fácil se a pessoa que estivesse tentando entender essa parte do texto tivesse lido o resto do livro dele, porque parece que várias coisas voltam, assim, e tal. Então, só para falar que, assim, a minha compreensão do texto, eu julgo que não foi a mais profunda possível, e então eu peço que você me corrija se eu estiver errada no que eu vou falar aqui. Mas, assim, só para apresentar também o texto, pelo que eu vi, assim, pelas diferenças, pelo que o povo falou do Yanni, né, e o texto dele, eu acho que, assim, talvez a diferença principal entre o texto do Yanni e o do blog bom, o blog ele fala de um princípio camponês, né, que o princípio camponês, ele seria sobre... Eu vou só fazer uma introdução aqui antes de falar dessa diferença principal. Mas esse princípio camponês, ele seria como uma... Deixa eu ver aqui em palavras melhores, assim. Uma potencialidade emancipatória do campesinato contra o império. E aí ele coloca o império como um princípio orientador que se expressa através de muitas entidades e em relações diferentes. O império seria, assim, como... ele seria
várias ações, assim, vários atores, assim, que, de certa forma, de uns tempos para cá, tem passado a sugar o campesinato, controlar o mercado, drenar as condições do campesinato, enfim, e limitar cada vez mais o campesinato, e o campesinato passa a sofrer várias dificuldades, assim, da sua forma de produzir e de ter saída para o mercado, enfim, a partir desses desafios impostos pelo que o Plog chama de império. Então, tem esses dois, talvez contrapontos, não sei, que o Plog coloca, esses dois princípios orientadores, o império de um lado hegemônico e do outro lado o princípio camponês, acho que não pode ser colocado lado a lado, né? Mas assim, como um princípio camponês enfrentando o império, enfim. Então, eu acho que assim, a diferença principal que eu achei assim da visão dos objetivos do campesinato, pelo menos pelo que eu entendi do texto e pelo que eu entendi do que o pessoal falou, é que o Plog ele já não coloca o objetivo do campesinato, o principal, isso já agora já na minha compreensão, como a reforma agrária, nem como mudanças assim, não acesso à terra, eu acho que não é pelo Plog colocado como objetivo principal do camponês, mas eu acho que justamente fazer frente a esse império e construir alternativas de o campesinato se constituir. Então, assim, ele fala de respostas locais para problemas globais. Então, são respostas variadíssimas, de vários tipos de expressão, que isoladas, elas são inofensivas, né, nas palavras dele, mas que num fluxo, numa corrente de fluxo, ela tem esse poder de constituir a resistência do campesinato. E aí tem uma coisa que ele coloca também, que o campesinato tem, de uns tempos para cá, construído novas formas do próprio campesinato se constituir. Então, o campesinato tem descoberto assim, várias saídas inventivas para essa opressão, vamos dizer assim, do império. E essas saídas que têm ressignificado um campesinato são induções que são paradoxalmente assim do próprio império. Então graças assim, entre todas as aspas, ao império que o campesinato tem se reconstituído de novas formas diferentes e tem buscado saídas e soluções onde ele tem se fortalecido mais. E, enfim, isso assim, eu acho que eu estou falando bem um pouco, acho que ainda bastante superficialmente, mas aí eu só vou finalizar assim, com um olhar meu sobre o texto também, que assim, eu acho que não contradiz o que o Plog diz, eu acho que, ainda mais assim, com a base teórica que eu tenho, acho que eu não sei se eu seria tão capaz assim, não sei, de contradizer, mas eu só acho que talvez ele está... eu acho que ele coloca essa... eu acho que ele tem uma visão assim muito sobre a esperança, né, com essa reinventividade do camponês frente ao império, mas a única coisa que eu fiquei pensando seria assim, mas ele está falando de um lado assim muito positivo, e não foi realçado no texto sobre... Eu não tenho certeza muito disso que eu estou falando, assim, mas eu acho que que ele não ressaltou muito o tanto que o Império realmente destruiu sem que algo seja construído, assim. Eu acho que ele falou... Não sei se eu vou conseguir me fazer entender nessa parte, assim. Eu até escrevi aqui um mini parágrafo. Que talvez, assim, toda essa resistência do campesinato talvez não seja uma proporção assim comparável a essa ação tão degradada do Império. Não sei se eu consegui me fazer entender nessa última parte, mas é a menos importante, assim, é só uma impressão que eu tive sobre, senão eu posso tentar falar de novo, reformulando melhor.
Igor, só para entender, tem algo mais que você gostaria de falar? Não, é só isso mesmo. Só se não deu para entender essa última coisa que eu falei, beleza. Eu acho que talvez ele falou de uma forma assim muito poética, assim, não poética, assim, mas de uma forma muito positiva, assim, sobre uma coisa que tem um lado negativo que talvez seja mais forte ainda do que o positivo que ele está ressaltando. O texto do princípio camponês, na verdade, o capítulo 10 que eu pedi para vocês lerem, optarem por ler, foi um texto que, quando eu li pela primeira vez, eu acho que eu estava embalado no livro e ele me pareceu muito bom porque ele faz conclusões do livro, né? E agora, mais recentemente, essa última semana, eu fui reler o texto e percebi e quase orientei, né, vocês a um outro texto, ou uma outra parte, desculpa, do livro, quando ele introduz o que é o princípio camponês, justamente porque, pela colocação que você colocou aí, que você reparou, né, de ser muito profundo e já conclusivo, né, não necessitaria, como você bem disse, de uma leitura prévia de outros capítulos, e isso, eu tenho que admitir, foi um erro que eu percebi só depois de ter acertado esse capítulo com vocês. Mas, Igor, eu acho que a sua leitura foi bem esclarecedora. Até para mim, alguns pontos que eu não dei tanta importância, você realçou aí sobre essa questão do princípio camponês, seu enfrentamento do Império, né? Eu lia muito o princípio sem esse contraponto com o Império, e aí você retomou com essa leitura dessa resposta ao Império. E como você colocou aí, né, o Império, o Plog vai explicar melhor o que é o Império lá no comecinho do texto, mas acho que você colocou aí para a turma de um jeito bem evidente, né? O Império, que é esse ordenamento multicentrado, que a ideia do Império, ele faz uma comparação com os impérios, né, que já houve aí no mundo, e essa posição imperialista, né, desse oligopólio dos grandes circuitos de alimento. E aí você também já se arriscou a fazer essa comparação do texto, que eu gostei também da sua visão, achei bem interessante as suas colocações, e acrescentou ao que a minha primeira percepção dessa diferença. De fato, a ideia não é a contraposição dos textos, né? Eles não se contrapõem, mas o que eu queria trazer nessa discussão, e aí eu não quero atropelar, caso alguém mais queira falar sobre o assunto, se a Lara quer falar também sobre o blog, fica à vontade aí, viu, Lara, para colocar sua visão. Mas já adiantando, enquanto o Yanni está tentando entender o significado histórico do campesinato nas revoluções, entender qual que é como que o campesinato pode entrar nessa projeção de sociedade, tentando entender essas questões que, bom, já tem sido colocada aqui na aula. A ideia de ter confrontado, apesar de não serem contradizentes, né, esses textos, é porque o Plog, não sei se você concorda comigo, Igara, e Lara, e demais que tenham lido esse texto, é que o Plog tenta entender, a partir do campesinato, as suas proposições, né, de luta. Né? O princípio camponês não é algo recente, na verdade, ele envolve o passado, o presente e também o futuro do campesinato, mas parte como a Igara falou, não quero ficar sobrepondo, esse princípio emancipatório. Mas que importante que hoje esse princípio emancipatório transformou-se e ganhou esse novo significado, que é o enfrentamento das suas formas hegemônicas de controle dos circuitos globais de alimentação. E de algum ponto ali, né, concordo com a Igara, é positiva, né, esperançosa, né,
que ele vai colocar um... Eu acho que o blog ele tá desabafando sobre assim, olha, eu acredito muito nessas atitudes que, vistas isoladamente, são insignificantes, mas elas compõem um todo que é a busca pela autonomia, que é o rompimento. Tem uma parte do texto, e aí se vocês lembrarem dos maiores detalhes, que eu acho que o Plog e o Yanni se aproximam muito, pelo menos ao tentar dizer sobre a posição do campesinato na formação do modo de produção maior. E aí tem uma parte que ele até fala sobre o caso da Noruega, não sei se vocês lembram, que ele diz que o campesinato norueguês, né, falando que antes do desenvolvimento capitalista lá era um país muito pobre, mas que o desenvolvimento industrial naquele país foi realizado por camponeses que alternavam o seu tempo ou as suas decisões, né, a partir daquilo que se tornasse mais atrativo para eles, né? Eles mantiveram as suas unidades domésticas e produtivas, migraram para cidades para trabalhar na indústria, mas no momento que aquilo deixou de ser atrativo, eles retornaram às suas unidades. E isso foi muito importante para a manutenção de bons salários da indústria, de formas mais democráticas do desenvolvimento capitalista lá. Bom, imagino que o Plog está tentando, de alguma forma, tentando explicar a atual situação sucedida da Noruega, né? Quer dizer, o campesinato tem uma influência muito forte na posição do modo de produção daquele país, que pode ser muito secundário, pode ser muito usado como massa de manobra, como se usou há mais tempo, mas que pode ser decisivo e central, como no caso dos zapatas, da Revolução Cubana, russa, né? Enfim. Alguém mais quer falar? Lara, sobre o texto. Aí temos os outros leitores aí da Utopia Camponesa. Não, acho que a Gara falou bem. Eu fiquei mais viajando também nos impérios, não do ponto de vista do Estado, né? Assim, também. Fiquei viajando nos impérios alimentares ou a questão dos, enfim, supermercados e tudo mais, como que isso está influenciando também diretamente os camponeses. Mas achei bem profundo, assim, e deu vontade de ler o antes, mas foi muito boa a indicação. Certo. O Plog, esse livro ele é muito bom para introduzir o tema de campesinato. Os dois primeiros capítulos dele já dão esse panorama, né? Inclusive, eu acho que o capítulo chama Panorama Geral. Ele consegue mostrar para nós assim qual que é hoje a divisão da agricultura mundial e quais são os seus sentidos dela, apontando inclusive movimentos da agriculturação, desativação e industrialização. A desativação, que é as unidades agrárias que estão perdendo sua rentabilidade e logo deixando de ser agrárias, deixando de ser agrícolas. A industrialização, que tem tomado essa produção de alimentos para si. E a agriculturação, que é essa, vamos dizer, essa transformação do campesinato em pequenos agricultores, né? Quer dizer, o campesinato é muito mais do que uma pequena agricultura, mas que a industrialização acabou levando isso a eles. O Plog também fala sobre o squeeze, né, que é uma prática que é a compra de insumos agrícolas abaixo do preço de produção. Isso tem apertado muito a economia de pequenos agricultores, tem deixado eles realmente sem muita opção. É uma prática comum e que o princípio camponês tem sido um enfrentamento também a isso, uma vez que ele, a partir do princípio, né, consegue estabelecer novos circuitos
comércio, né, de comercialização, circuitos curtos, circuitos alternativos, para desviar dessa tirania dos impérios alimentares. Gara, eu acho que eu te interrompi. Você falou meu nome e falou mais alguma coisa que eu não conseguia ouvir, mas talvez seja para me dar a palavra porque eu abri o microfone naquela hora, né? Eu só queria tirar uma dúvida rápida, assim, se não tiver mais inscrição sobre o texto, sobre os textos, né? É porque o blog, ele falou muito de... Não, acho que não é um aspecto, a coisa central do texto, mas ele falou muito de redundância, que seria um efeito da ação do império, né? Sobre o campesinato. E aí eu fiquei assim, e ele falou muito sobre isso, mas eu não consegui compreender o que seria essa redundância, e eu fiquei curiosa com isso. Se for o mesmo significado do que eu imagino que você esteja referindo, o problema da redundância, pelo menos no que eu estou imaginando que seja, quando o império e o campesinato basicamente ele torna redundante a posição do campesinato no mundo. Quer dizer, produzir alimentos, né, produzir insumos agrícolas, o império também tem feito isso. E como que ele faz isso? A partir do anonimato do seu produtor, né? O império tem tornado os produtores anônimos. E a partir do princípio camponês consegue tirar essa anonimidade do produtor e se ressignificar o que é a produção. Não sei se é disso que você está falando, mas a redundância seria esse cumprimento dos mesmos papéis para a sociedade. Eu acho que esclareceu um pouco, mas assim, são umas coisas muito profundas mesmo, né? Eu até pensei que esse texto seria bom de reler ele mais algumas vezes ainda. Sim, acho que até vale a pena ir pro início do texto. Ele vai falar sobre o que é o princípio camponês lá em cima, mas vai retornar depois, né, na conclusão. Pessoal, tem mais alguém aqui que queira falar? Fiquem à vontade. Ô Pedro, só queria falar mais uma coisinha. O Yanni, ele começa o texto falando, é o nome, né, uma utopia, e ele termina falando a comunidade, isso nas palavras dele, a comunidade camponesa pode ser uma fabulação do futuro, né? Então, tipo assim, a fabulação, pelo sentido do parágrafo, seria mesmo um sonho, né? Uma imaginação, essa ideia do campesinato. Só queria deixar isso no ar aí, para a gente pensar até que ponto isso é sonho, fabulação, como ele usa, né? Eu adorei esse fabulação. Bacana. Isso mesmo. E ele ainda vai colocar a comunidade, né, como esse centro, né, da possibilidade de um mundo. Eu li os dois textos recentemente, posso estar confundindo, mas se eu não me engano é ele mesmo que fala que o próprio Marx, ao reler sobre essas questões rurais, o Ian fala, né, será que o comunismo, no final das contas, é uma ideia de comunidade? Não sei se eu estou aqui atrapalhando as ideias, mas eu lembro do Ian terminar falando sobre essa esperança na comunidade rural, né? Pedro, voltando àquela questão inicial, o tradicionalismo e o conservadorismo do homem do campo atrapalha ou incentiva uma veia revolucionária? Alguém gostaria de responder? Bom, porque senão... Pode falar. Quero falar juntando o que você falou, juntando com o que o Zólio falou, eu voltei aqui no texto e eu achei uma parte interessante,
Vou abrir aspas aqui de novo. Não foi por acaso que Marx embatucou quando Vera Zasulich lhe perguntou em 1881 se havia possibilidade de que a comuna rural russa se desenvolvesse na via socialista. Eu gostei muito desse embatucou. Ele usa uns termos meio diferentes na linguagem dele, eu acho bacana. E tipo assim, a pergunta dela deixou o Marx, esse embatucou é meio que calado, em silêncio, deixou o Marx sem palavras, né? Se os camponeses iriam comprar essa ideia da revolução socialista, aí eu vou jogar na conversa dos olhos, né? Será que volta naquela coisa do cultural, do religioso, das tradições, que não deixa de ser vinculado à terra, né? Se isso deixa o camponês mais conservador, porque nessa reflexão aí, sem querer ser raso, mas sendo rápido, porque já está estourando nosso tempo, se o camponês tiver a terra, ele tiver como produzir e viver dessa terra, ele vai estar interessado em alguma revolução, em alguma luta. Se ele já tem o que ele quer, aí eu vou seguir. A não ser que, no princípio do capitalismo, ele queira mais, né? Ele queira mais terra, ele queira se tornar um latifundiário. Né? Essa pergunta dos olhos, eu só consigo responder ela numa maleta, bebendo umas 30 cervejas, porque aqui na aula é pesado. Boa, boa, boa. Você estava ansioso pela vacina, agora você está me deixando aqui descabelado. Pois é, olha só. Muito boa essa questão. Há várias interpretações, né? Essa que o João colocou, eu acho que é a principal. Mas tem um debate sobre tradicionalismo numa visão sobre... Como que eu posso dizer? Sobre um outro sentido, né? O tradicionalismo naquele sentido de ser o conservador, que não aceita mudanças, que não aceita novas tecnologias, que seria um atraso, né? da modernização. Esse debate é recolocado pelo Plog, recolocado também pela Ellen Wortman. O Wortman, gente, tem o Klaas e a Ellen, é um casal. Às vezes você lê um texto de um, mas é do outro, às vezes é os dois juntos. Mas a Ellen Wortman diz, ou é o Plog que diz, os dois falam mais ou menos algo assim, que essa desconfiança do camponês em relação às novidades tem que ser destrinchada. Uma vez que essa desconfiança, na realidade, é uma expressão do próprio princípio camponês, da própria busca pela autonomia. O que está falando? Você chega lá com uma novidade, com um insumo químico, com um maquinário, com uma ideia empreendedora diferente. E é normal que algumas comunidades rejeitem essa novidade, né? E aí, nesse debate que agora quase toda certeza que a Ellen Wortman provoca, diz sobre o que está sendo colocado em jogo ali. Não é um conservadorismo simples. Na realidade, é um questionamento se aquela tecnologia vai retirar ou vai permitir a autonomia daquele grupo. Então, quando você tem ali uma semente nova, chega lá em Embrapa com uma semente de milho transgênico que fala assim, gente, produz esse milho, que ele é muito mais produtivo, não precisa de tanta água, pode haver uma rejeição daquela semente, daquela novidade, uma vez que ela não permite a autonomia do grupo, não permite a reprodução, a manutenção da coprodução com a natureza, logo da garantia histórica da sua produção, porque o milho não pode ser reproduzido na sua própria propriedade. Então, sempre há uma avaliação nesse sentido, né? Que muitas vezes é confundido como um
conservadorismo uma ideia de atraso, né? Que na verdade é algo que significa para mim algo bem evoluído, para dizer assim, né, nos meus termos. Eu passei por essa situação, contando para vocês, numa comunidade eu acredito que era Januária, num contexto de semiárido, e que eu estava lá pesquisando sobre o P1MC, que é o programa 1 milhão de cisternas. Eu já tinha tido algum tipo de experiência na execução de projetos de cisternas no Alto Jequitinhonha, que também é um contexto semiárido, e lá eu fui mais pesquisar um projeto que já tinha sido implantado. E não sei se vocês têm na mente o que são essas cisternas, são aquelas caixas d'água, né, que ela tem um formato assim circular e depois formato de cone em cima, que capta a água do telhado e armazena nessa cisterna. É um armazenamento de 16 mil litros de água e é para guardar justamente a água da chuva por 6 meses de estiagem. Mais recentemente, essa caixa d'água foi desenvolvida por um pedreiro alagoano, o Apolônio, que ao construir piscinas em São Paulo, viu que poderia adaptar essa forma de construir para produzir caixas d'água grandes, né, e tampando em cima para evitar contaminação e a evaporação, né? Aí, mais recentemente, desenvolveram essa mesma cisterna feita de plástico, polietileno, que ela é muito mais fácil de implantar. Ela vem já pronta, é muito leve, o caminhão traz essas cisternas, eles empurram, ela é tão leve que ela nem quebra ao cair do caminhão, ela quica no chão, né? E eles conseguem empurrar e posicionar essa cisterna no local onde ela vai receber a água do telhado. Quer dizer, é numa visão utilitarista muito mais prático e rápido. E aí nessa pesquisa, uma das perguntas era a opção da tecnologia, quer dizer, conservadorismo, né? Por que eles foram conservadores ao manterem a tecnologia de alvenaria e não aderiram ao polietileno, uma vez que era muito mais rápido. Eles tiveram essa opção de escolha. E nessa visão utilitarista, né, de moderno, eu pensei, por que eles não fizeram isso? E aí a resposta foi muito boa. Eles disseram que essa caixa d'água de plástico vem pronta de São Paulo, entrega lá e acabou. Se ela estragar, a forma de consertar é muito complicado, eu teria que pedir outra, etc. Mas que a de alvenaria, eles optaram pela de alvenaria porque, primeiro, ela envolve uma transferência de tecnologia. Quem vai lá aplicar, né, ele vai ensinar como se faz para os pedreiros da região, capacitando a mão de obra local. A compra do material também provavelmente vai ser de depósitos locais, cimento, tijolos. E em caso de necessidade de manutenção, eles mesmos poderiam fazer. Quer dizer, foi um aprendizado para mim ali de que essas escolhas não são sustentadas pela eficácia financeira, prática de implantação, mas sim aí depois adiantando, né, eles foram falar até do termo de descolonização, né, eles não queriam ser colonizados por uma tecnologia que eles não teriam domínio. Isso foi para mim uma prática do que seria um princípio camponês. Ô Pedro, no texto do Otávio aí, ele deixa bem claro, né? Falou, tentar visualizar o campus através do urbano, acho que não vai dar muito certo, não. Acho que esse exemplo seu, acho que é bem claro isso mesmo. Compreender o campo através do urbano, acho que não dá muito certo, não. Não dá muito certo, e aí, respondendo a provocação do Zólio, o camponês sem terra favelado do campo, não sei responder ela, mas me lembrou de um texto do Lúcio Kovarik, eu acho que pronuncia, um texto que fala sobre a espoliação urbana.
ele vai fazer uma crítica, uma leitura sobre o que significa a autoconstrução nas favelas, né? Quando as famílias despossuídas chegam na cidade, não têm acesso à moradia, ocupam alguma terra e autoconstroem a sua casa. Ele vai dizer que essa autoconstrução tem um significado muito negativo, uma vez que retira e sustenta a ideia de que não é uma obrigação do Estado nem das empresas que pagam salário, né? Isso numa visão da década de 60 e 70, do Fordismo, né? Que as empresas teriam que incluir no salário esse financiamento da casa própria, da manutenção. E quando essas populações inteiras passam a autoconstruir, retira da obrigação do Estado, retira da obrigação da empresa esse financiamento da casa própria. Numa leitura do campesinato, isso não tem absolutamente nenhum sentido prático, pelo menos assim, não sei se eu já procurei bastante sobre o assunto, a autoconstrução camponesa, e ela tem um outro sentido prático, né? A autoconstruir numa comunidade rural envolve trabalhos mútuos, envolve um trabalho, uma troca de recíproca, né? Envolve relações do casamento, do matrimônio. Quer dizer, os significados, como o Maurício está falando aí, são bem diferentes nesses dois contextos. Acho que esses são alguns exemplos práticos de como essa leitura da economia, das complexidades do campesinato, não podem vir a partir de respostas já pré-moldadas da leitura urbana, né? Elas precisam de uma leitura com a deslocalização do eixo de pensamento, né? Do eixo de epistemológico. Eu acho que essa busca por autonomia também ela deve ser sempre pensando nesse sentido, tá? Alguém mais, gente, gostaria de falar? Igara, eu não sei se eu consegui responder a sua questão lá da redundância, mas é porque a última leitura que eu fiz do texto eu tive que fazer uma leitura mais rápida. A única coisa que eu lembro sobre o assunto era essa. Eu acho que tranquilo. Porque, na verdade, eu não sei se ficou assim muito claro, não, mas assim como vários conceitos dentro do livro, dentro desse texto, não ficaram muito claros para mim, esse eu só fiquei mais curiosa porque ele falou várias vezes a redundância, né? Ele puxou esse assunto assim várias vezes. Eu vou voltar no texto porque agora que você falou, a leitura que eu fiz agora rápida, eu lembro de ver a questão da redundância e entendi como essa sobreposição das funções da agricultura, mas eu vou voltar lá também porque agora você me suscitou essa questão aí que talvez tenha passado despercebido por mim. Gente, antes de terminar a aula ou alguém querer falar algo mais, eu queria só mostrar para vocês o site da Via Campesina, que é um movimento camponês global, e acho muito legal para quem tiver interesse dar uma vasculhada aqui no site. Ele fala sobre várias linhas de luta, né? E aqui eu acho que fica muito claro a pluralidade da luta do camponês, que é da terra, mas é também sobre outras coisas. Olha só, por exemplo, aqui o que eles falam sobre a que nós enfrentamos, né? E aí tem as empresas transnacionais, o agronegócio, o capitalismo internacional, o livre comércio, contra o patriarcado. Por que lutamos? Então ele vai falar sobre a questão das sementes crioulas, os direitos dos campesinos. Campesinos, gente, normalmente nós falamos campesinos, mas campesino é justamente aqui na linguagem espanhola, né? Onde a gente fala o direito dos camponeses, das camponesas. E tem a Declaração dos Direitos da ONU, que foi... Poxa, não foi encontrado. Mas que foi recentemente aprovado a Declaração dos Direitos das Camponesas e dos Camponeses, que tem lá uma listagem de todas as reivindicações que foi feita a partir de muitos encontros, de muita luta, e que em 2018 foi aprovado. E isso pode significar
avanços aí dos camponeses, né? Que é o direito à terra, mas tem um enfoque muito forte sobre a regularização dos mercados alimentares, uma luta não contra a OMC, mas de um reposicionamento da OMC, se ela pode dar pitaco nesse assunto ou se não. Enfim, gente, é isso. Se alguém mais quiser falar, fica à vontade. E só um detalhe. No começo da aula, que eu expliquei lá sobre a prova e falei sobre a aula, não gravou o meu áudio. Eu só habilitei meu áudio depois, lá na gravação. Então, para não excluir os colegas lá da explicação e da aula e tudo mais, eu vou regravar um vídeo só com essa parte que eu explico a aula, explico a próxima aula lá dos comércios, do circuito de comercialização e da aula em si, né, dos slides. Mas aí essa discussão eu vou postar como a aula, só que aí entre parênteses a discussão, tá? Para quem quiser vou retornar aqui. Tirando a dúvida da Ana, na próxima aula vai ser a entrega da prova, tá? Vocês vão me entregar via Moodle um documento, tal como são as resenhas, com a resolução da prova. Beleza? A leitura é do filme O Menino que Descobriu o Vento. Tá? E mais uma vez dizendo, está disponível no Netflix. Quem não tiver Netflix, eu tenho o filme baixado. Eu vou colocar lá no Moodle. No Moodle ou no Drive, talvez nos dois. E na próxima aula, gente, na semana que vem, assim que vocês entregarem lá a prova, eu vou postar também um vídeo explicando a próxima aula. Aí, por favor, atenção às orientações, tá joia, gente? Então, pessoal, uma boa semana, façam uma boa prova, qualquer dúvida estarei aqui. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Beleza, Pedro? Obrigado. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Falou. Ó, amigo, eu só queria falar um negócio com você.